Dezenas de milhares de pessoas lotaram Saint, Praça de São Pedro. A bandeira argentina estava cuidadosamente dobrada, colocada ao lado de um retrato familiar. Dentro da capela, Maria Helena Bergoglio segurava seu testamento, a voz trêmula enquanto lia as linhas finais. Não deixo bens materiais, mas deixo para vocês um tesouro inestimável. Ninguém sabia o que o testamento continha, mas a reação da família capturou a atenção do mundo. Eles não estavam decepcionados, estavam chorando, não pela perda de dinheiro, mas pelo que acabavam de perceber. O que o Papa Francisco deixou para trás, que fez seus próprios parentes chorarem no funeral de uma das pessoas mais poderosas do mundo. Jorge Mário Bergoglio nasceu em Flores, um bairro operário de Buenos Aires, Argentina. Sua família, descendente de imigrantes italianos, vivia com simplicidade, sem ser rica nem pobre. Mas tudo na casa precisava ser guardado. Seu pai era contador da ferrovia. Sua mãe, uma dona de casa quieta, porém disciplinada. Como o mais velho de 5 irmãos, Jorge acostumou-se a assumir responsabilidades desde cedo. Sua infância foi bem diferente da de milhões de outras crianças em Buenos Aires, exceto por um detalhe. Ele sempre ouvia com atenção quando alguém estava triste, mesmo que fosse um estranho. Na adolescência, Jorge adorava futebol e música. Era um torcedor fanático do San Lorenzo e jogava futebol com os amigos nas ruas. Apesar de estudar bastante, ele nunca imaginou que se tornaria padre. Após o ensino médio, ele estudou engenharia química e trabalhou em um laboratório. Poucas pessoas sabem que ele trabalhou como segurança em uma boate local e como empregado doméstico para uma família, a fim de complementar a renda. A vida de Jorge, quando jovem, não girava em torno da igreja, mas sim da independência, da experimentação e de ganhar a vida como qualquer outro jovem. O ponto de virada ocorreu em 1958, quando Jorge tinha 21 anos. Após uma confissão sincera em uma pequena igreja, ele disse que se sentiu profundamente tocado. Ninguém o forçou à vida religiosa. Pelo contrário, sua mãe era fortemente contra. Mas Jorge decidiu ingressar na Companhia de Jesus, uma decisão que lhe cortou todas as outras vias seculares. Em 1969, foi ordenado sacerdote. Em 1973, em meio à turbulência política na Argentina, tornou-se provincial dos jesuítas. Esse foi um período brutal, no qual o regime militar sequestrou e torturou padres, intelectuais e dissidentes. Jorge foi alvo de suspeitas e críticas. Mas foi também durante esse período que ele aprendeu uma grande lição sobre silêncio, paciência e o preço de se manter firme. Em 1998, tornou-se arcebispo de Buenos Aires. Curiosamente, ele se recusou a se mudar para o Palácio Episcopal, optando por viver em um pequeno apartamento em um bairro residencial modesto. Ele preparava suas próprias refeições, lavava suas próprias roupas e se locomovia de ônibus. A polícia local o chamava de o bispo que todos já viram no metrô. Quando foi nomeado cardeal em 2001, Jorge não mudou seu estilo de vida. Ele levou consigo apenas uma pequena mala para o Vaticano. Durante o conclave de 2005, foi considerado um dos candidatos ao papado, mas desistiu na rodada final. Em 2013, após a renúncia do Papa Bento, o conclave foi encerrado sem um novo Papa, e 13, após a renúncia do Papa Bento XVI, Jorge Mário Bergoglio tornou-se seu sucessor, adotando o nome de Francisco,
o primeiro papa da história oriundo do Hemisfério Sul, da América Latina e da Companhia de Jesus. A escolha do nome Francisco, uma referência a São Francisco de Assisi, que renunciou à sua fortuna para servir os pobres, foi a primeira declaração clara que não precisava de explicações. A partir daquele dia, o mundo começou a ver um papa diferente. Nada de cobertura no Vaticano, nada de sapatos de couro vermelho extravagantes, nada de vestes reluzentes. Ele vivia na mais simples Casa Santa Marta e dirigia um Fiat 500. Muitas pessoas não acreditavam que essa simplicidade fosse real, pensando ser uma imagem encenada. Mas aqueles que viviam ao seu lado em Buenos Aires diziam que ele vivia da mesma maneira há décadas. Francisco não escolheu a simplicidade para impressionar. Era o seu jeito de ser. A jornada de Flores ao Vaticano não foi triunfal, mas sim uma série de decisões que desafiaram as expectativas sociais. Uma a uma, Jorge Mário Bergoglio abdicou de dinheiro, status, conforto, aplausos e até de pequenas coisas como o direito ao silêncio. Cada passo teve seu preço, e de tudo o que deixou para trás, a única coisa que manteve foi a razão pela qual entrou na capela aos 21 anos. Em primeiro lugar, a simples convicção de que viver para os outros é a única coisa que importa. Em seu primeiro ano, ele foi franco em suas críticas aos clérigos que viviam luxuosamente, chamando-os de perdidos em sua espiritualidade. Em busca de conforto, Francisco não estava disposto a andar em um carro de luxo em uma cidade onde os pobres mendigavam nas ruas. A declaração não era retórica. Era respaldada por ações. Ele ordenou uma auditoria completa das instituições financeiras do Vaticano. Introduziu regulamentações contra a lavagem de dinheiro e exigiu uma transparência financeira pública sem precedentes. Mas, o mais importante, é a forma como Francisco encara as questões globais a partir de uma perspectiva moral. Ele não separa seu papel como Papa de sua responsabilidade para com o mundo. Em 2015, publicou a Lei C, um documento que convida a humanidade a reconsiderar sua relação com a natureza. O documento não se dirigia apenas aos católicos, mas a toda a humanidade. Francisco descreveu a Terra como nossa casa comum e alertou que a destruição ambiental não era uma questão científica, mas sim moral. Quando as pessoas escolhem o lucro em detrimento da responsabilidade, os mais pobres são os primeiros a sofrer. Em seguida, ele escreveu a Fratelli Tutti, um documento que clamava por fraternidade entre diferentes religiões, etnias e ideologias. Ele argumentou que o conflito não surge das diferenças, mas da ausência de confiança e diálogo. O documento foi bem recebido por líderes muçulmanos e ortodoxos e representou um passo importante para a cura de divisões seculares. Em 2024, ele publicou o Dalle Lexit, a primeira vez que um papa questionou seriamente a tecnologia e a inteligência artificial. Francisco não se preocupou apenas com a possibilidade de máquinas substituírem humanos. Ele também alertou para a perda da identidade moral em um mundo regido por algoritmos, chamando-a de crise do silêncio moral. Se um futuro papa lesse esses documentos, poderia perceber que eles representavam a verdadeira vontade de Francisco. Não se trata de um documento legal lacrado em um cofre do Vaticano, mas de um conjunto de valores construído publicamente, passo a passo, ao longo de mais de uma década à frente da Igreja. "Não tenho conta bancária", disse Francisco certa vez em um encontro privado com jornalistas. "Não tenho casa própria, mas sei o legado que deixo." E disse isso não com orgulho,
mas com o tom de um homem que conhece as consequências de cada decisão. Quando um papa se recusa a possuir bens, se recusa a doar propriedades a seus parentes e se recusa a deixar que a igreja se torne um antro de corrupção, o legado que ele deixa é um teste moral para as futuras gerações. O próprio Francisco não o chamava de tesouros. Mas quando Maria Helena e seus parentes leram os documentos, eles entenderam. Entenderam. Era o único legado que ele lhes deixara, algo intangível, imensurável, mas suficiente para fazê-lo chorar em seu funeral. Porque este homem, este irmão, viveu como disse, e morreu sem que ninguém pudesse dizer que ele havia traído aquilo em que acreditava. O que restou da família. O Papa Francisco tinha 4 irmãos, mas, no final da vida, a única parente com quem manteve contato regular foi sua irmã mais nova, Maria Helena Begoliu, que morava na Argentina com os 2 filhos. Durante os mais de 10 anos em que Francisco foi Papa, a pequena família manteve um perfil discreto na mídia. Não havia evidências de que usassem sua influência para benefício próprio. Não havia indícios de que recebessem apoio financeiro do Vaticano. Para Francisco, isso era algo significativo. Ele manteve isso ativamente. Durante anos, ligou para a irmã 2 vezes por mês. As ligações não eram sobre religião, nem sobre a política do Vaticano. Os assuntos geralmente giravam em torno de comida, do tempo ou simplesmente perguntavam: "Você ainda pode dar uma caminhada?" Francisco certa vez disse a seus guarda-costas para não gravarem nem manterem um diário de suas ligações para casa. Ele acreditava que, se cada conversa com minha família se tornasse um documento histórico, eu deixaria de ser da família. Maria Helena nunca seguiu um caminho religioso. Trabalhava como administradora em uma escola, levando uma vida normal nos arredores de Buenos Aires. Quando Jorge se tornou papa, ela foi a única da família que ousou lhe fazer uma pergunta direta. "Ainda sou seu irmão ou agora faço parte do Vaticano?" Ele respondeu: "Enquanto você mantiver meu número, continuo sendo Jorge." Em 2025, em suas memórias publicadas sob o título Esperança, Francisco escreveu uma breve passagem sobre Maria Helena. "Minha irmã não me pediu para saber mais, mas para ter certeza de que eu não havia me esquecido de quem eu era." Foi uma passagem rara em que ele mencionou seus familiares em um livro oficial, já que grande parte da vida do Papa Francisco é uma história sem um contexto familiar definido. No funeral, Maria Helena não apareceu diante das câmeras. Ela permaneceu em pé nos bancos da família. O testamento que ela leu naquele dia, não uma declaração de bens, mas um documento manuscrito, continha 3 coisas que Francisco pediu à sua família que respeitasse. Primeiro, não aceitar doações, presentes ou trabalhos simbólicos de qualquer organização que usasse seu nome. Segundo, não publicar memórias, cartas ou fotos pessoais com a intenção de obter lucro. Terceiro, continuar a viver como a família havia vivido, sem depender de sua reputação para obter privilégios especiais. Para muitos, essas são 3 palavras duras, mas, para Maria Helena, eram a maneira de Francisco permanecer fiel ao último valor em que acreditava, não transformar o respeito em uma ferramenta. Após o funeral, ela disse brevemente à imprensa: "Ele não nos deixou nada para dividir, mas nos deixou algo para guardar com honra." Os 2 sobrinhos de Francisco, filhos de Maria Helena, também nunca apareceram publicamente em nenhum evento do Vaticano.
Eles recusam entrevistas, não aparecem na mídia e não usam o nome Burgalho para buscar oportunidades. Segundo amigos, eles foram ensinados desde pequenos que o tio Jorge não é uma pessoa famosa. Ele apenas realiza um trabalho especial em um ambiente especial. Essa atitude não vem da vaidade. Vem de um princípio acordado pelos membros sobreviventes da família de deixar Francisco viver seu papado sem se prender às expectativas familiares. Isso é muito diferente da imagem de famílias poderosas frequentemente vista na política ou na religião, onde os parentes podem se tornar uma espécie de satélite do poder central. No caso de Francisco, os parentes são obras de construção, não extensões. O valor que ele lhes deixou foram os princípios. Foi a maneira de recusar tirar proveito. Foi a atitude de manter uma distância adequada da aura de superioridade. E porque ele não deixou nada além desses princípios, eles choraram. Não por perda material, não por decepção, mas porque entenderam que o papel de família não lhes conferia privilégios, mas sim a tarefa mais árdua de manter viva a memória de um homem que viveu exatamente como pregava, o preço da integridade. Um dos primeiros grandes golpes em sua reputação ocorreu em sua gestão do escândalo de abuso sexual no Chile. Em 2018, Francisco inicialmente defendeu um bispo acusado de acobertar os abusos, dizendo que não havia visto provas claras. A declaração provocou imediatamente uma reação negativa. Dezenas de vítimas se apresentaram e grupos católicos exigiram transparência. Francisco admitiu posteriormente que havia errado, encomendou uma investigação independente e aceitou a renúncia de todos os bispos chilenos. Mas a ferida em sua fé não cicatrizou facilmente. E aos olhos de muitos, foi o momento em que ele perdeu a integridade. Ele havia lutado tanto para manter. As decisões de Francisco também foram controversas socialmente. Quando permitiu que casais do mesmo sexo fossem abençoados em 2023, foi criticado por ambos os lados. Os conservadores o acusaram de ir contra os ensinamentos da Igreja. Os progressistas disseram que ele não foi longe o suficiente porque ainda não aceitava o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Francisco não revisou o texto nem realizou uma coletiva de imprensa para explicar. Ele simplesmente disse: "Ninguém deve ser privado do amor." Dentro do Vaticano, suas reformas atingiram as áreas mais sensíveis, como as finanças. Ele interrompeu investimentos obscuros, dissolveu diversas fundações suspeitas de terem ligações com oligarcas e, crucialmente, pôs fim à imunidade financeira de vários cardeais de alto escalão. Essas ações o isolaram internamente. Em certo momento, segundo o jornal Il Messaggero, um grupo de cardeais tentou secretamente pressioná-lo a renunciar, alegando problemas de saúde. Francisco continuou trabalhando, mas as renúncias ou substituições de muitos de seus colaboradores mais próximos foram amplamente divulgadas nas redes sociais, especialmente em canais extremistas. Surgiram teorias da conspiração de que Francisco estaria escondendo bens, que seria uma figura hipócrita, vivendo na pobreza para ocultar seu poder interior. Um site de notícias heterodoxo chegou a chamá-lo de cobra de chapéu branco. Essas acusações não têm fundamento, mas se espalharam amplamente, especialmente em comunidades conservadoras que não gostam de sua abordagem à sociedade. As tensões também vêm da política internacional. Em 2016, Francisco criticou abertamente a construção de um muro na fronteira entre os EUA e o México, chamando-a de anticristã.
o que o colocou em conflito direto com o então presidente dos EUA, Donald Trump. Desde então, ele se tornou alvo de ataques de veículos de mídia de direita. Mas ele não se retratou da declaração. Em vez disso, ele insistiu que a fé não deve ser usada para construir muros. O preço não foi apenas o desfavor. Foi a solidão de ser questionado pelo próprio sistema que liderava. Francisco disse certa vez a um padre de confiança: "Ninguém encontra tanta oposição quanto aquele que tenta manter as coisas certas." A observação nunca foi tornada pública, mas foi posteriormente confirmada no diário particular do padre. De fora, Francisco parece ser um líder amado mundialmente. Mas, dentro do Vaticano, suas decisões reformistas desagradaram muitas forças. Francisco sabe disso e aceita, porque entende que, se optar pela segurança evitando conflitos, o único legado que deixará será o do compromisso. O legado da luz. Naquela noite, a praça de São Pedro estava completamente vazia. As pessoas permaneceram em silêncio por horas, sem programação, sem organizadores, sem guias. Apenas a luz de velas de dezenas de milhares de mãos erguidas refletia nas antigas paredes de pedra. Alguns carregavam fotos do Papa Francisco. Outros seguravam apenas pedaços de papel com frases que ele havia escrito. A frase mais repetida naquela noite foi: "Viva como você acredita." Da Europa à América do Sul, da África a pequenas comunidades católicas na Ásia, paróquias em todo o mundo estão realizando missas em memória de Fratelli Tutti. Mas o que é notável é que muitas dessas celebrações não partem das igrejas, mas sim das pessoas. Um grupo de zeladores no Rio de Janeiro montou um pequeno altar na calçada, acendeu velas e recitou trechos de Laudato Si. Um grupo de estudantes em Nairobi acampou no campus lendo uma versão em inglês de Fratelli Tutti. Essas imagens não precisam da orientação da igreja. Elas acontecem por si mesmas, silenciosamente e verdadeiramente. Nem todos concordaram com todas as decisões de Francisco, mas muitos acreditavam em seu legado essencial: bondade sem alarde e compaixão sem justificativa. Em um mundo cada vez mais dividido por ideologia, política e tecnologia, o legado de Francisco não está em regras. Está na escolha de viver devagar, viver com clareza e viver para os outros. Ele mesmo disse: "Não tenho ambição de deixar nada grandioso, só quero ser lembrado se for ouvido." Essas palavras constavam na última página do texto que Maria Helena leu em seu funeral. Não houve manifesto, nem sermão, apenas uma conclusão serena de um homem que nunca se colocou no centro das atenções. Anos após sua morte, estudiosos certamente resumirão o reinado de Francisco em números. Quantos documentos foram emitidos, quantas reformas financeiras, quantos assuntos internos foram tratados. Mas, para a maioria das pessoas que o conheceram ao menos uma vez, o que mais se lembram dele não são as políticas, e sim o jeito como ele apertava as mãos, a maneira como ele se curvava, como não deixava a distância formal obscurecer sua essência. No primeiro dia em que chegou, eu estava prestes a me curvar diante dele, recordou um funcionário da hospedaria Santa Marta. Ele disse: "Pode me chamar de Jorge. Nós dois trabalhamos aqui." Esse detalhe não está registrado nos livros. Mas são detalhes como esses que fazem Francisco permanecer vivo por mais tempo do que qualquer sermão. O legado que ele deixou não pode ser dividido, mensurado ou transferido. Não está em um banco, não está em um testamento, não tem valor de mercado. Mas é visível na forma como as pessoas mudam depois de conhecê-lo.
na maneira como seus familiares mantêm os princípios pelos quais ele viveu e na forma como os pobres se sentem valorizados quando ele aparece sem cerimônia. Maria Helena não falou mais depois do funeral. Ela retornou à sua vida cotidiana em Buenos Aires. Quando abordada por um jornalista estrangeiro para uma entrevista, disse apenas: "Não estamos de luto por um papa, estamos de luto por um irmão. E o mais difícil não é aceitar sua morte, mas se apegar àquilo em que ele acreditava quando o mundo muda tão rapidamente. Não houve música nos momentos finais da cerimônia. Nenhum hino conhecido, apenas uma gravação. A voz de Francisco era suave e clara. Se eu pudesse deixar algo para vocês, seria a convicção de que a bondade tem um lugar neste mundo, seja no Vaticano ou nas ruas. Talvez o que as pessoas se lembrem do Papa Francisco não seja o que ele acumulou enquanto estava vivo, mas sim o que ele estava disposto a sacrificar para se manter íntegro. A história do tesouro que fez sua família chorar não é sobre dinheiro, mas sobre como uma pessoa vive de modo que, no fim, seus entes queridos não sintam que perderam algo, mas sim que precisam seguir em frente. Se você também encontrou algo interessante para refletir sobre a vida dele, deixe um comentário. Adoraríamos saber sua opinião. E se você achou este vídeo útil, não se esqueça de compartilhá-lo com outras pessoas e se inscrever para não perder as próximas histórias incríveis. Obrigado por assistir até o final.